E aí galera, tudo bem? Hoje é dia de polêmica. Deus um delírio, do Richard Dawkins. Bom galera, esse é o terceiro livro da minha meta de 2014. Eu não devo ficar citando quais livros eu estou lendo da meta, tem um vídeo já. Esses livros da meta vão incorporar outras leituras, então, só para citar, esse é um daqueles da meta de 2014 que eu comecei a ler em 2013 e terminei agora. Já terminei há alguns dias, mas só hoje eu consegui fazer a resenha de Deus um delírio, do Richard Dawkins. Tá? Esse livro é polêmico, é difícil, não é um livro fácil de ler, mas é muito importante. Bom galera, mesmo esse vídeo sendo longo, eu espero que vocês assistam até o final para a gente poder debater, porque esse assunto é muito interessante e é bem legal ouvir a opinião de todos a respeito dessas ideias aqui. Então fiquem até o fim. Bom, em primeiro lugar eu gostaria de pedir a todos que gostam de discutir o assunto, religião e crenças em deuses, que sejam respeitosos nos comentários, mandem suas perguntas, façam seus comentários aí embaixo, que eu vou discutir com vocês, se assim quiserem, tá? A gente pode discutir também na página do Facebook, eu acho que é uma boa a gente discutir isso publicamente, mas que a gente faça isso com educação, porque eu sei que é um assunto delicado e que acaba ofendendo muitas pessoas. Mas vamos lá. Bom, esse livro precisa ser lido tanto por religiosos como por céticos, tá? É um livro extremamente importante. Como eu disse no começo, é um livro polêmico, mas vale muito a pena. Do que se trata, então, o Deus um delírio? Muita gente conhece, mas para aqueles que não conhecem ainda, eu vou falar do que ele se trata. Esse livro é escrito por Richard Dawkins. Richard Dawkins é um biólogo evolucionista que combate as religiões através de palestras, livros e aulas e debates pelo mundo inteiro. Ele já esteve no Brasil, se eu não me engano, na Flip de 2009, tem um vídeo da entrevista dele no YouTube. Ele deu uma entrevista para o Círio Bocaneira, no canal do programa Millennium da Globo News, e eu já vi esse vídeo. Se eu achar o link eu vou deixar na descrição para vocês darem uma olhada, vou deixar algumas informações. Bom, esse livro ele ataca a religião de forma dura, incisiva, e principalmente a crença num Deus superior, seja ele cristão, muçulmano ou de qualquer outro tipo de religião, tá? A linguagem dele é bastante feroz, bastante ácida em relação às crenças, mas é ao mesmo tempo de forma acessível. Então você consegue compreender bem a ideia que ele quer passar. É um livro extenso, precisa ser lido com calma, ele deve ser lido mais de uma vez. Num dos capítulos ele contesta, por exemplo, a eficiência ou a eficácia da reza, né, de religiosos. Ele cita, por exemplo, um fato de um médico que realizou um experimento onde metade dos pacientes recebiam orações para realizar o tratamento e a cura, e a outra metade não recebia orações nenhumas, mas nenhum dos dois grupos sabia que estavam tendo orações ou não. O que ocorreu, na verdade, é que a quantidade de cura ou de eficiência no tratamento foi igual para os dois, isso mostrando que as orações não teriam significado nada, né, nesse experimento. Num dos capítulos sobre biologia, porque ele discorre bastante sobre biologia evolucionista, ele cita várias teorias, mas com uma linguagem mais coloquial. Ele diz, por exemplo, que a origem da religião pode estar ligada à evolução. Lá nos ancestrais primatas nossos, quando eles começaram a formar seus grupos sociais, a sociedade começou a se organizar nos primeiros grupos dos primatas. As primeiras crenças podem ter surgido nesse contexto para que eles pudessem se unir e sobreviver e ter mais sucesso em relação a outros grupos. Um outro assunto que ele aborda nos capítulos é sobre a moralidade. Aliás, esse é um assunto que me interessa bastante, sobre se a moralidade realmente vem da religião ou não, né? Eu estava conversando com meu pai a respeito disso. A gente estava tentando chegar a alguma conclusão de que se não existisse religião, a moral seria a moral que nós temos hoje, de não matar, não roubar, como está lá nos mandamentos da Bíblia. Será que a gente precisa da Bíblia para saber o que é certo e o que é errado? Eu acho que não, né?
mas tem gente que acha que sim. E nesse livro ele fala um pouco sobre a moralidade baseada nas crenças religiosas ou no temor a Deus e tudo mais. Além disso, ele discorre também sobre a solidariedade, que a solidariedade também está ligada naqueles primeiros grupos ancestrais e que essa solidariedade, esse lado bondoso do ser humano, não está relacionado com a invenção da religião ou dos escritos sagrados, né? Isso é uma característica evolucionista do ser humano, essa característica de ser bom com o próximo. Outra preocupação que ele tem aqui, e ele discorre bastante, um capítulo inteiro, é sobre o ensino do criacionismo nas escolas, porque tem gente que realmente ainda acredita que o mundo tem aproximadamente 6.000 anos e que não acredita no Big Bang, no planeta ter 4 bilhões de anos, enfim, o que eu acho um tremendo absurdo, e ele discute isso, cita vários cientistas falando sobre isso, aqueles a favor e aqueles contra também. Ele falar do ensino do criacionismo nas escolas, que seria um absurdo, né? Se afastar da ciência e ensinar uma coisa que realmente não bate com as evidências científicas. Ele também extrapola, dedicando um capítulo inteiro sobre o que ele chama de abuso infantil, o fato de ensinar religião às crianças e não deixar que elas tenham contato com a ciência, com os fatos, com as evidências e com o livre pensamento, né? É um capítulo bastante polêmico, eu concordo em alguns pontos e outros eu não concordo, mas você vai ter que ler todo o capítulo, senão eu ficaria aqui horas e horas discorrendo só sobre um capítulo. Mas é bastante interessante. E no final, ele fecha o livro se rendendo um pouco à necessidade da religião como consolo, mesmo ele não concordando, ele até entende o processo de consolo que a religião traz quando alguém perde um ente querido, quando tem uma doença grave, por exemplo. Ele entende esse conforto, mas ele acha que mesmo assim, no âmbito geral, a religião não beneficia o ser humano, mentindo para ele, nas palavras dele mesmo, dizendo que mesmo ele não tendo cura, ele vai para o céu, enfim, vai ser amparado pelos entes queridos. Ele não concorda com isso, ele acha que a verdade tem que ser dita de uma maneira ou de outra. Bom, ele cria uma espécie de escala entre crentes e descrentes, que no vídeo da Tatiana Feltrin, ela já resenhou. Vou deixar o vídeo dela, da resenha do Deus no Delírio no canal. É um vídeo muito bom. Ela também leu esse livro, faz uma série de comentários. Um ou outro comentário vai coincidir, obviamente, porque é o mesmo livro, tá? Mas ela faz bastante comentários lá e é muito legal que você assista para poder complementar tudo aquilo que eu estou dizendo aqui e poder, pelo menos, formar uma opinião para decidir ler ou não um livro desse tipo, tá? Mas um dos comentários que ela faz, eu também vou fazer aqui só para pontuar, é uma escala, um espectro de probabilidade de crer ou não crer em Deus ou em divindades, vamos colocar especificamente em Deus aqui, o Deus cristão, né? Onde ele vai de 1, que seria o teísta convicto, ou seja, aquele crente convicto que tem certeza que Deus existe, até o 7, tá? Que é o ateu convicto, tá? Então, o 1 é o teísta convicto, né? Probabilidade 100% de que Deus existe, ele acredita 100% na existência de Deus. O número 2 seria a probabilidade muito alta, mas que não chega a 100%, ele chama de teísta de fato. Ele exemplifica que não tenho como saber com certeza, mas acredito fortemente em Deus e levo a minha vida na pressuposição de que Ele está lá. Ou seja, eu não tenho como ter certeza, mas eu acredito fortemente que Ele está lá. Esse é o número 2. O número 3 seria o maior que 50%, mas não muito alto, assim, tecnicamente agnóstico. E aí, falando da palavra agnóstico, o Pirula tem um vídeo que eu também deixei o link na descrição, sobre a diferença entre ser ateu e agnóstico, ou seja, em saber e acreditar. É diferente, tá? É bastante interessante. Ele dá um exemplo bastante interessante sobre o que é saber de uma coisa e acreditar nessa coisa, tá? Então, o número 3 seria tecnicamente agnóstico, mas com uma tendência ao teísmo, ou seja, ele tenho muitas incertezas, mas estou inclinado a acreditar em Deus. Ele tem um monte de dúvida, mas ele tende a acreditar em Deus. O número 4 seria o contrário disso, também 50%, mas com uma queda para o ateísmo. Seria o completamente imparcial, o agnóstico completamente imparcial. A existência e a inexistência de Deus têm probabilidades exatamente iguais, tá? Ou seja, ele não sabe, ponto final, e não se posiciona. O número 5 seria inferior a 50%,
tecnicamente agnóstico, mas com tendência ao ateísmo. Esse sim, o antagônico ao número 3, né? Não sei se Deus existe, mas estou inclinado a não acreditar. O número 6, a probabilidade muito baixa, mas que não chega a zero, ateu de fato. Não tenho como saber com certeza, mas acho que Deus é muito improvável e levo minha vida na pressuposição de que ele não estava lá. Se eu não me engano, ele não está lá. Se eu não me engano, o Dawkins se considera número 6, não ateu convicto. Pelo menos eu já li isso a respeito. Ou seja, o ateu convicto é que sei que Deus não existe, com a mesma convicção de que Jung sabe que ele existe. Porque ele dá o exemplo do Carl Gustav Jung, que é um psicólogo, psicoterapeuta famoso da época do Freud, que ele sabe que Deus existe, não tem dúvida nenhuma. Então essa escala é para entender isso. Uma outra citação interessante que ele faz aqui, baseado na moralidade, ou seja, no temor que as pessoas têm quando acreditam ou não em Deus. Esse pequeno texto aqui foi tema de um dos debates que eu tive com o meu pai a respeito. Ele faz uma citação interessante sobre a história de um policial chamado Steven Pinker, de Montreal, no Canadá, que na década de 60 conversava com o pai dele e discutia sobre a moralidade e se as pessoas eram tementes ou não a Deus, baseado nessa moral cristã, tá? Ele defendia de que a moralidade não era baseada na igreja. O pai dele dizia que se o governo entregasse as armas, o mundo entraria em colapso. Ele achava que não. Então, citando o comentário dessa história que ele fez aqui, as previsões concorrentes entre o pai e o filho foram postas à prova às 8 horas da manhã do dia 17 de outubro de 1969, quando a polícia de Montreal entregou as armas, às 8 horas da manhã. Às 11h20, o primeiro banco tinha sido roubado. Ao meio-dia, a maioria das lojas do centro da cidade haviam fechado as portas por causa dos saques. Algumas horas depois, taxistas incendiaram a garagem de um serviço de aluguel de limusines que concorria com eles por passageiros do aeroporto. Um atirador assassinou um policial na província. Baderneiros invadiram hotéis e restaurantes e um médico matou um ladrão em sua casa no subúrbio. No fim do dia, 6 bancos haviam sido assaltados, 100 lojas haviam sido saqueadas, 12 incêndios haviam sido provocados, quilos e quilos de vidros de vitrine haviam sido quebrados e 3 milhões de dólares em prejuízos haviam sido registrados, até que as autoridades da cidade tiveram que chamar o exército e, é claro, a polícia montada para restabelecer a ordem. Esse tempo empírico decisivo deixou minha política em frangalhos, ou seja, acabou com os argumentos dele. Por quê? Porque, de acordo com as informações, a maioria das pessoas envolvidas nisso acreditam em Deus, ou acreditavam em Deus naquela época. Então, esse é um exemplo de que talvez a moralidade não seja baseada no temor a Deus, tá? Ela deve ser um pouco mais enraizada na natureza humana. Uma coisa muito interessante que ele aborda aqui sobre essa parte de racionalidade e moralidade é que o espírito de moralidade, as regras, ou seja, o espírito da sociedade, que ele chama de Zeitgeist, porque é o termo alemão para espírito, ele chama de Zeitgeist moral, ele muda de tempos em tempos. Todo mundo sabe, todo mundo aprende na escola de que até os anos 1800 e finalmente a escravatura era praticamente uma coisa comum no mundo, né? Você sacrificar animais na rua até a década de 30, ou talvez 40, era uma coisa também comum. Ninguém ficava escandalizado porque alguém sacrificava um animal, um cachorro na rua. Hoje a gente sabe muito bem que existem leis em vários países sérios do mundo que mandam as pessoas para a cadeia se maltratar os animais, né? A cultura vai mudando, a moral vai mudando, a ética vai mudando. Eles chamam isso de Zeitgeist moral, né? Então, ele procurou na internet, isso também está citado no vídeo da Tatiana Feltring. Ele procurou na internet uma alternativa aos 10 mandamentos que falam estritamente de moral do ser humano, mas uma coisa mais focada no mundo atual, né? Por exemplo, não faça aos outros o que não quer que façam a você. Em todas as coisas, faça tudo para não provocar o mal. Trate os outros seres humanos, as outras criaturas e o mundo em geral com amor, honestidade, fidelidade e respeito. Não ignore o mal, nem evite administrar a justiça, mas sempre esteja disposto a perdoar erros que tenham sido reconhecidos por livre e espontânea vontade e lamentados com honestidade. Viva a vida
com um sentimento de alegria e deslumbramento. Sempre tente aprender algo novo. E por aí vai, né? Questione tudo. Jamais se autocensure ou fuja da dissidência. Sempre respeite o direito dos outros de discordar de você. Interessante. No mínimo interessante. Um fato bastante engraçado que ele cita aqui, eu também não poderia deixar de citar, é a falácia de Beethoven. Sobre a interrupção de gravidez, imagine que você é um médico conversando com outro médico, ou uma pessoa que decide esse fato. Sobre a interrupção da gravidez, quero a sua opinião. O pai tinha sífilis, a mãe era tuberculosa. Das 4 crianças que nasceram, a primeira era cega, a segunda morreu, a terceira era surda e muda, e a quarta também era tuberculosa. O que você teria feito na gravidez complicada dessa mãe? O outro médico diz: eu teria interrompido a gravidez. Aí o outro diz então você teria assassinado Beethoven. Aí ele comenta que isso é uma grande falácia, tá? De que realmente Beethoven não nasceu nessa família, ele não tinha irmãos dessa forma. Ele diz que essa falácia está descrita de várias maneiras. Ele encontrou 43 sites mostrando essa falácia de várias maneiras diferentes. E a família do Beethoven não tinha nada a ver com essa realidade. Tá? Então ele discorre sobre essa falácia de que o aborto teria matado ou teria impedido o mundo de conhecer um dos grandes nomes da música clássica. Para encerrar, eu gostaria de deixar mais uma citação aqui para instigar vocês a lerem esse livro, que é muito importante. Todo mundo sabe, por exemplo, que com o passar dos anos, nossas células do organismo vão se regenerando, vão se renovando. As células do sangue são trocadas, os glóbulos vermelhos, brancos, células da pele, cabelo, dos órgãos, enfim, você vai crescendo, você vai se alimentando e vai reciclando toda essa energia contida na natureza. Isso vai renovando suas células e seus átomos, por assim dizer. Então ele cita aqui do Steve Grand, que convida o leitor a fazer a seguinte reflexão. Pense numa experiência de sua infância, e agora eu peço para você fazer isso também. Alguma coisa que você se lembre bem, alguma coisa que você consiga ver, sentir e até cheirar, como se estivesse mesmo lá. Afinal de contas, você estava mesmo lá naquela época, não estava? Senão, como iria se lembrar disso, não é verdade? Mas aqui vem a bomba. Você não estava lá. Nenhum único átomo que está no seu corpo hoje estava lá quando aquilo aconteceu. O seu eu de hoje não estava lá. A matéria flui de lugar para lugar e por um instante reúne-se para formar você. O que quer que você seja, portanto, você não é aquilo de que é feito. Se isso não faz você sentir um calafrio na espinha, leia de novo até que faça, porque isso é importante. Realmente eu tenho que ler isso várias vezes, até hoje eu estou maquinando a respeito disso. Bom, pessoal, então para reforçar e complementar todas essas informações aqui, porque eu gostaria muito que vocês lessem esse livro, eu deixei o link do vídeo do Pirula sobre qual a diferença entre crer e acreditar, que eu acho muito importante. Eu também deixei o link da resenha da Tatiana Feltrin, que complementa, ela fala até muito melhor do que eu sobre esse livro. Além disso, eu deixei 2 vídeos interessantes. Um é um debate sobre o Richard Dawkins e um matemático chamado John Lennox sobre esse livro aqui. Está legendado, vale a pena. Quem gosta do assunto, vale a pena parar para assistir. Tá? Eles vão argumentar uma série de coisas a respeito desse livro aqui. E também um link de um documentário legendado feito pelo próprio Richard Dawkins na época desse livro aqui, que chama A Raiz de Todo o Mal, que passou na televisão americana, inglesa, mas não passou no Brasil, mas as pessoas foram lá e legendaram, então dá fácil de entender. Eu comentei no vídeo anterior do filme As Palavras, que eu criei uma espécie de ranking para os vídeos que falam sobre livros e filmes, né? Inspirado no pessoal lá do Cabine Literária, para passar uma impressão um pouco melhor sobre os livros que a gente lê, os filmes que a gente assiste, tá? E como eu falei no outro vídeo, eu me inspirei no Cachimbo dos Pequenos, o Cachimbo dos Hobbits. Meu canal é uma homenagem a eles. Então Deus no Delírio vai levar 5 cachimbos, porque eu gostei bastante e recomendo para todo mundo, ok? Espero que tenham gostado. Por favor, se forem comentar a respeito desse assunto, que sejam educados, que sejam respeitosos uns com os outros, para a gente poder conversar a respeito. Se gostaram, favoritem o vídeo, divulguem para as redes sociais que vocês têm. Se inscrevam no canal Bolseiro do Sul para a gente continuar
fazendo vídeo para vocês. Um grande abraço, obrigado por assistir até aqui. Tchau!